E ele também segura aquela palavra. O ventre de Maria começa a expandir, a barriga também começa a crescer. Passa-se o tempo. A Bíblia diz que vai acontecer 2 censos no mesmo ano. O imperador César Augusto faz 2 censos no mesmo ano. As pessoas têm que sair das suas cidades vizinhas e subir para as suas cidades natais. E ali, quando sobem para Belém, chegando em Belém, todos os hotéis estavam cheios, não tem lugar para hospedar aquele casal. A barriga de Maria está grande, a criança já está quase nascendo. Eles não acham lugar nos hotéis, então descem para o lugar, encontram uma estalagem ou estribaria, o lugar onde guardava-se animais. Estando ali, a Bíblia diz que acrescentou-se as dores de parto. A criança nasce, a criança é colocada envolta no lençol e sobre uma manjedoura. Quando a criança é colocada sobre a manjedoura, a Bíblia diz que os anjos do céu cantam: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, porque já nasceu o Salvador do mundo. Aleluia! Esta criança nasce, os magos vão até ele, prostram, adoram, se curvam, reconhecem a grandeza dele e a divindade dele. Não é mais somente um bebê em Belém, não é só mais um bebê que nasceu em Belém, mas quem nasceu em Belém é o Salvador do mundo. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então Mateus tem como propósito trazer a biografia desse rei. Mas além disso, ele diz que esse menino cresce, e esse menino interroga os doutores. Esse menino começa a provocar em Jerusalém um comportamento diferente dos líderes. A Bíblia se cala a respeito desse menino, e quando torna a falar dele, ele está com aproximadamente 30 anos de idade, quando está na beira do Jordão para ser batizado por João o Batista. Após isso, após o seu batismo, que ele levanta-se das águas, a Bíblia diz que os céus se abrem, e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba repousa sobre ele, e do céu brada uma voz dizendo: este daí, ele é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra, se comprai, a ele ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o propósito de Mateus é trazer a biografia do Messias, e vai dizer: este Messias é o rei, aquele que veio da descendência de Davi, aquele que Jeremias dizendo que Deus restauraria o tabernáculo de Davi e não faltaria sucessor para o seu trono. É este daí, este é o Messias. Então, já que ele é um rei, é necessário que ele tenha um rei. Aí Mateus disse: não tem problema, eu vou apresentar também as leis do reino deste rei. Então Mateus começa a tratar a respeito das leis do reino deste rei dos reis, Senhor dos senhores, o Messias que veio restaurar o homem para Deus. Por isso, mas com cuidado, você vai perceber a partir do capítulo de número 5 para frente, você vai perceber quais são as regras deste reino, aonde está sustentado o reino desse Messias. E a gente vai perceber muito bem, tem um escritor, ele é até um padre, e ele escreveu um livro curioso, o pastor Adenilson. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. E é verdade, é só a gente olhar para Mateus capítulo de número 5, você vai perceber que o reino de Deus é diferente dos reinos do mundo. Por quê? Enquanto no reino do mundo, feliz é aqueles que dão gargalhada, é aqueles que sorriem de tudo, no reino de Deus, felizes são os que choram. Aleluia, aleluia. Enquanto no reino da terra, felizes são os ricos, aqueles que têm muito dinheiro. No reino de Deus, felizes são os pobres de espírito. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Aleluia.
E é interessante que o propósito de Mateus é apresentar precisamente no capítulo 5, no capítulo 6, que é o tema da festa, e no capítulo 7, quais são as regras, quais são as normas deste rei para o seu reino, e como deve ser o comportamento das pessoas pertencente a este reino. Ele está dizendo: olha, eu vim para implantar o meu reino, mas o meu reino é diferente de todos que já estiveram aqui e de todos que virão. Eu tenho a minha própria regra, os meus mandamentos, as minhas leis, e aqueles que estão no meu reino é necessário que obedeça, que se submeta, que ande conforme as regras do meu reino. E é interessante que a síntese das regras do reino de Deus, apresentado no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, é apenas uma palavra: discrição. Todas as regras se resumem à discrição, a ser discreto, a não aparecer, a não querer glória para si, a não querer ser melhor do que o outro, a não querer aparecer mais do que o outro. A regra de Deus é discrição, e ele vai apresentar isso no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Primeiro, discrição em relação às obras. Aí ele vai dizer no capítulo 6 e do verso de número 2 ao verso 4, ele diz: olha, quando você der uma esmola com a mão direita, ou seja, obra, esmola, oferta, ajuda, é obras. Quando você fizer isso com a mão direita, a sua esquerda não saiba, seja discreto, não queira aparecer por causa das suas obras, seja discreto. Isto é um desafio para nós, porque nós fazemos parte da geração que quer provar, da geração que quer mostrar, da geração que quer apresentar. A gente não consegue comer nada se não mostrar o que está comendo. A gente não consegue visitar nenhum lugar se não mostrar que está naquele lugar. Mas a regra do reino de Deus é: seja discreto, seja discreto, seja discreto. Tem alguém que quer aparecer, mas a palavra de Deus é: seja discreto quanto às suas obras. Mas não para por aí. No reino de Deus tem também ser discreto em relação à espiritualidade. É outro desafio. O reino de Deus, quem pertence a Ele, tem que ser discreto em relação à sua espiritualidade. Por isso que o texto vai dizer, lá no capítulo de número 6, e versículo de número 6, primeiro, o versículo 5, quando você for estudar, o versículo diz: olha, quando vocês forem orar, não seja igual aos hipócritas, fariseus, que oram no meio das praças, nas esquinas, e eles oram desta forma para serem vistos. É interessante que Jesus está condenando a postura da oração e a motivação da oração. Ele diz: eles oram na praça, mas não é porque somente não tem lugar, ou porque eles acham legal orar na praça. Não, é porque eles oram lá para ser visto. E estes que oram desta forma, para apresentar uma espiritualidade, para apresentar que é o xodózinho de Deus, o texto diz que estas pessoas já receberam a sua recompensa. Mas aí vem Mateus capítulo 6 e versículo 6 diz: mas aqui é uma juventude estudada, alguns estão na faculdade, outros já concluíram, sabem muito bem que a palavra mas não é mais, mas é uma conjunção adversativa, fala da oposição, vem tratando de um assunto, mas o que ele vai tratar aqui faz um contraste com aquilo que ele vem tratando. Ele diz: mas quem? Mas vocês que estão no meu reino, vocês que estão debaixo das minhas regras e da minha rédea, quando vocês forem orar, não fique nas praças, mas entra para dentro do quarto.
E quando vocês entrarem dentro do quarto, não deixe a porta aberta, mas fechem a porta. E fala ao teu pai em secreto, que o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. É curioso, porque aqui Jesus está ensinando 3 lições extraordinárias. Primeira lição, lugar da oração. Segunda lição, mística da oração. E pentecostal gosta dessa palavra, mística da oração. Terceiro, recompensa da oração. Qual é o lugar da oração segundo o texto? O quarto. O quarto é o lugar da oração. Agora é necessário olhar o texto e dizer: esse quarto, Mateus, é literal? E Mateus grita: não! Esse quarto aponta para o quê? Aponta para o lugar onde eu posso ser que realmente eu sou. Aleluia. Eita glória. Glória a Jesus. Timothy Keller escreve um livro sobre oração. E Timothy Keller diz: olha, as orações mais perigosas são aquelas que a gente faz usando esse aparelho aqui. É verdade. A gente fica pulindo as palavras, as nossas palavras ficam cheias de curvas, cheias de S's, né? A gente está dizendo Pai das luzes, e Pai da luz, e o coração está gritando: pede socorro logo, pede socorro logo, pede socorro logo. Mas a gente está enfeitando, mas lá no quarto não. Aleluia! Lá no quarto não. No quarto a gente é quem a gente é. No quarto não tem credencial. No quarto não tem gravata, não tem terno. No quarto não é apóstolo, pastor, missionário, não. No quarto todo mundo é filho, porque chega a ele como pai. Pai nosso. Pai nosso. Esse quarto do texto aqui é um lugar íntimo. É um lugar onde eu não preciso disfarçar nada. É um lugar onde eu posso abrir a alma, dilatar o coração, e eu posso gritar lá, eu posso falar neste lugar secreto. Qual é o lugar da oração no reino de Deus? É um lugar onde você pode ser que realmente você é. E este quarto do encontro com o divino pode ser qualquer lugar, igreja, que você pode ser que realmente você é. Talvez o quarto foi aquele dia que você estava no seu banheiro e você aproveitou a água do chuveiro para chorar, para que as pessoas não soubessem que você estava chorando. Ali não era mais o seu banheiro, ali é o quarto, ali é o lugar do encontro. Talvez o quarto foi aquele dia que você estava dentro do seu carro e você começou a falar com o volante do carro e dizendo: eu não aguento mais, eu não suporto mais, não dou conta mais. Ali não era mais o seu carro, ali é o quarto, o lugar do encontro com o divino. É para esta intimidade que Deus está nos chamando nesta noite. Aleluia, é para esta intimidade. É para esta intimidade que Ele nos chama nesta noite. Não é para a espiritualidade das fotos, das poses, não. É para a espiritualidade do secreto, do íntimo, daquilo que ninguém vê. Oh, aleluia, aleluia. Mas não para por aí. O texto diz: olha, entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. Aí o texto é lindo. O texto diz: e o teu pai. Opa! Como é que é isso? Entra para dentro do teu quarto e fecha a porta. E o teu pai. O pai não está lá fora? Não, o pai está dentro. Mas que hora que ele entrou? Ele já estava me esperando lá. A ideia do texto é essa. A ideia do texto: eu entro para o quarto só. A esposa não vê. O esposo não vê. Os filhos não veem. Os amigos não veem. O pastor não vê. A igreja não vê. Aí eu entro só. Mas quando chego lá, já não estou só. O meu pai, o teu pai, o nosso pai está lá. Aleluia, aleluia, aleluia. A mística da oração é essa.
É porque na oração é o encontro do imanente com o transcendente. Imanente Deus em, transcendente Deus além. A oração não pode ser somente transcendente, porque parece que Deus está muito distante. A oração não pode ser somente imanente, porque parece que ela conversa comigo mesmo, mas é um misto. O que transcende veio habitar em mim. O que transcende está morando em mim. O que transcende está dentro de mim. O que transcende está trabalhando em mim. O que transcende está cuidando de mim. O que transcende está sustentando a minha vida. O que transcende está ouvindo a minha lágrima. Esta é a mística da oração. Mas não para por aí. Quarto é o lugar da oração. Encontro é a mística da oração. Aí diz: e o teu pai que te vê, recompensa. Só que o versículo termina e o versículo 7 não fala de recompensa. Aí o leitor fica assim: cadê a recompensa? Eu quero. O senhor falou que o senhor entrasse para o quarto, falasse com o senhor em secreto, o senhor estaria lá e tinha recompensa. Cadê se no 7 não está dizendo qual é a recompensa? Então qual é a recompensa da oração? A recompensa da oração não é a porta que se abre. A recompensa da oração não é a cura que chega. A recompensa da oração não é o milagre que chega. A recompensa da oração é ser visto por Deus. Aleluia! Enquanto Ele me olha, Ele me vê orando, a recompensa já chegou. É impossível sair da presença desse Deus da mesma forma que você entrou. Aleluia! É para esta espiritualidade que nos chama, a espiritualidade do secreto, a espiritualidade daquilo que ninguém vê, daquilo que não é postado, porque o desafio nosso é este hoje. Ninguém precisa ver os meus exercícios espirituais, os meus exercícios a respeito da minha fé. Não, eu preciso apenas ter. Se eu tenho este exercício, se eu tenho essa intimidade, pode ter certeza que Ele vai trabalhar em mim. E quando Ele estiver trabalhando em mim, as pessoas saberão: Ele ora, ela ora, ele tem intimidade, ela tem intimidade. É para esta espiritualidade que Deus está nos chamando, a espiritualidade da discrição, do secreto, daquilo que é discreto. Isso me faz lembrar, alguns dias atrás, eu vi uma postagem curiosa. Depois me explicaram o que pode acontecer aqui, mas é curiosa naquele momento. Um rapaz estava num monte de joelho dobrado, e a foto, e eu tiro a foto assim: eu e Deus. Eu disse: o anjo tirou a foto. Não é para esta espiritualidade das postagens que Deus nos chama. Sorrisos previamente fabricados escondem corações totalmente lacerados. Sorrisos previamente produzidos, fotos previamente preparadas escondem corações angustiados, corações feridos, vazios de Deus. É para a espiritualidade de vivência no secreto. Porque se você estiver inserido no reino, esta é a regra do reino. Aleluia. Mas continuemos. Aleluia. Você vai perceber, eu preciso chegar no texto, que a gente vai pensar. Você vai perceber outra coisa curiosa aqui no texto. Vocês estudaram. Você vai perceber a quantidade de texto que trabalha essa conjunção adversativa. É vários. Mateus 6:3, 6:6, 6:17, 6:20 e 6:33. Todas essas expressões que citei, 6:3, 6:6, 6:17, 6:20, 6:33, fala de uma conjunção adversativa. E essa construção desta fala aqui do Mateus é proposital. Porque quando ele faz essa conjunção adversativa, primeiro ele trata como é o reino do mundo, como é o reino lá fora. Aí depois ele traz para a igreja. Agora eu vou falar para vocês como é o reino que vocês pertencem. O reino que nós pertencemos é totalmente diferente do reino do mundo. É um reino de ponta cabeça, e a gente percebe isso muito bem. Por isso, quando nós olhamos para Mateus, eu preciso adiantar. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25, diz algo glorioso. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pelo quanto haver de comer ou de beber,
nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vossa vida mais preciosa que o alimento, e o corpo mais precioso que o vestuário? Olhe para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. Isso é extraordinário. É confrontador para nós, mas é extraordinário. Dizem que um pardal estava conversando com a andorinha, e o pardal perguntou para a andorinha assim: por que os homens correm tanto? Por que os homens se preocupam tanto? E a andorinha disse: eu não sei, mas eu acho que é porque eles não têm um Pai Celestial como a gente tem. O interessante é que quando a construção de Mateus, eu estou caminhando para o final, a construção de Mateus aqui, não é que Deus está de maneira alguma proibindo a pessoa sonhar, proibindo a pessoa conquistar, não. Mas Ele está trazendo à tona a ideia de sondar o coração para saber aonde ele está, se é no reino do mundo ou se é no reino de Deus. Por isso que ele fala: não ande ansioso, não ande preocupado, na correria, para lá e para cá. Você tem um Pai que é rei, e você está inserido no reino dele. Por isso, quando chega no 33, ele faz a conjunção adversativa e ele apresenta para as pessoas que pertencem a esse reino como deve ser o comportamento. E como deve ser o comportamento, aí é o tema da festa. Mas não é correndo? Não, mas. Glória a Deus, aleluia. Não é se matando? Não, é mas. Aleluia. Não é desespero? Não, mas. Aleluia. Mas não é fazendo igual fulano? Não, é mas. Não é fazendo igual Beltrano? Não, é mas. Mas o quê? Mas buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Percebam? Ele não está condenando ter. Ele não está condenando conquistar. Ele não está condenando você possuir. O que ele está trazendo à tona aqui é onde está a prioridade sua, a prioridade minha. Por isso, eu quero nesta noite falar em 10 minutos no máximo. O que é buscar o reino de Deus? O que é realmente buscar o reino? Já que eu sei que Mateus disse, ele veio para fazer a ponte das alianças. Não estou mais naquela aliança da morte, agora estou na aliança da vida. E agora na aliança da vida tem um rei. E esse rei tem um reino. E esse reino tem um povo. E esse povo está debaixo de regras. Então como deve ser? O que é buscar esse reino? Primeiro, precisamos destacar o que não é. O que não é buscar o reino? Primeiro, buscar o reino de Deus não é somente frequentar uma igreja. Buscar o reino de Deus não é bater ponto na igreja como alguns fazem. Buscar o reino de Deus vai dizer, eu tenho que ir hoje, porque se eu não for lá, a líder vai ligar para mim, aí fica chato pegando no meu pé, então eu tenho que ir lá. Não, o reino de Deus é muito mais do que isso. Buscar o reino de Deus não é fazer parte de uma denominação. Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu nasci dentro da igreja. Não, o reino de Deus é mais amplo, vai mais além do que placa da denominação que eu pertenço. E olha que eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Mas o que está em jogo aqui não é para frequentar ou ser membro de uma denominação. Não, o reino de Deus é mais amplo e é mais profundo. O que não é buscar o reino de Deus não é somente extravasar num culto público, aonde querendo ou não, por favor me entenda, querendo ou não, dependendo do ritmo que se toca, a minha alma movimenta sim. A musicalidade tem esse poder. Mas buscar o reino de Deus está muito além do que extravasar em um momento de culto público. Então você daí no mundo diz, Tiago, então me diga, pelo amor de Deus, o que é buscar o reino de Deus? E eu destaco alguns pontos. Primeiro,
observação você tem que fazer. Primeira observação, Gustavo. É impossível buscar o reino sem ter aliança com o rei. Meu Deus. Aleluia. Quem tem o rei, quer o reino. Quem tem o rei, ama o reino. Quem tem o rei, obedece às regras do reino. Oh, aleluia. Quem tem o rei, obedecer a ele não é sacrifício, é prazer. Aleluia. Quem tem o rei no coração, se submete à voz dele, à bondade dele, à graça dele, às ordens dele. Então é impossível buscar o reino sem aliança com o rei. Segundo, outra observação que é necessária. É necessário entender que eu tenho, a partir do momento que você está inserido no reino de Deus, você tem uma nova cosmovisão de mundo. E isso é apresentado a partir do 25. Ele diz: o povo lá fora fica ansioso, correndo para lá, correndo para cá. O povo lá fora se desespera, tira a vida, perde família, sacrifica a vida espiritual para conquistar uma posição no trabalho ou para conquistar uma vaga em algum lugar. Ele diz: não, você está no reino, então você tem uma cosmovisão diferente, a sua visão é diferente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve nos Colossenses e diz: olha, se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai, primeiro, pense, depois, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Aí eu te pergunto esta noite: você faz parte desse reino? Você faz parte desse reino? Então como está a sua visão? Você está correndo só atrás do ter? Você está sacrificando sua espiritualidade? Está sacrificando o seu culto público? Está sacrificando a sua vida espiritual para chegar numa posição lá no seu trabalho? Por causa de um namoro? Por causa de um relacionamento? Se isso está acontecendo nesta noite, Deus está dizendo: receba uma nova cosmovisão, receba uma nova visão. Você não estava no reino das trevas, você agora faz parte do reino de Deus. Glória a Deus. Para aqueles que estão inseridos no reino, é necessário entender que buscar o reino de Deus é disciplinar o coração. Oh, aleluia. Aleluia. É governar o coração. É colocar corrente no coração. Aleluia. É colocar cadeado no coração. É colocar câmera 24 horas no coração. É discipliná-lo, é entender que estou no mundo. Aleluia. Aleluia. Mas não sou. Aleluia. Os pagãos, de acordo com o texto, têm os seus meios de conquistar. Os pagãos têm os seus meios de avançar. Mentem, burlam, trapaceiam, matam, aniquilam, destroem. Mas os que estão no reino de Deus não. Como é que ele conquista? Buscando o primeiro reino. Como é que a porta se abre? Buscando o primeiro reino. Como é que o casamento vem? Buscando o primeiro reino. Como é que as coisas vêm? Buscando o primeiro reino. Quando buscamos o primeiro reino, disciplina o seu coração. Talvez o sistema que estamos inseridos, o sistema caído que nós estamos inseridos, que infelizmente estamos vivendo dia por dia, até o arrebatamento da igreja, ele vai pressionar você, ele vai tentar instigar você, dizendo: vai ficar todo tempo nessa vidinha, só de cantar para Deus, porque não vai cantar para o mundo. Você vai ficar somente nessa vidinha, de você nunca vai conquistar nada, não vai casar nunca, vai ficar papeata, e ele também não vai casar nunca, e vai pressionando, é necessário você dar uma ida lá na boate, vai dar uma ida no céu. Diz: não, eu não sou desse reino, o meu reino diz que glória, o meu rei diz que eu tenho que buscar ele, e se eu buscar ele, ele vai cuidar de mim. Disciplina o seu coração. Disciplina o seu coração. Disciplina o seu coração. Você pode segurar a mão de alguém que está próximo a você e dizer para essa pessoa com muita autoridade: diga para ele, disciplina o coração. Disciplina, ele não manda em você, diga, ele não manda em você, ele não manda em você, ele não, o seu coração não pertence mais a você, o seu coração é de Deus, o seu coração é de Deus, então disciplina ele. Mas vamos adiantar. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é ter convicção de
quem eu sou e para onde eu vou. A filosofia versa essas histórias, né? A filosofia versa essas coisas. Quem é o homem? De onde vem? E a psicologia também. Onde vai? E fica perdido. Quem está no reino sabe quem é e para onde vai. E a gente vai mais ainda. Diz, não, eu não sei somente quem sou, não. Eu sei quem eu era também. Eu sei quem eu era. Sei quem eu sou e sei para onde vou e o que serei lá. Eu era morto espiritualmente quando estava no reino das trevas. Agora estou vivo espiritualmente no reino da luz. E eu vou habitar eternamente com o meu rei quando a trombeta tocar. O negócio é que hoje tem muito jovem que ele não tem segurança do que ele é. E eu estou lendo um livro, pastor Ademilson, pastor Jair também. Um livro lá, salvo engano. O Covid me atrapalhou, o Covid. Desculpa, agora é do Covid, né? Lembrar dos cabelos brancos. O Covid me atrapalhou. Mas lá fala da lei do pertencimento. Uma pessoa vai para a faculdade, se sente excluída. Aí para se sentir pertencido a um lugar, pertencer ao ambiente, ele se enquadra. Aí ele larga valores, ele larga a palavra. Aí estava observando a quantidade de jovens que entram para a faculdade e abandonam a vida espiritual, começam a duvidar da fé em Deus, começam a duvidar das coisas de Deus. O que é isso? É porque não tem convicção de quem é, não sabe quem é e nem sabe para onde vai. Curioso. Eu na faculdade, olha a faculdade de assembleiano. Eu estou descendo um dia das escadarias da faculdade, sou abordado por um amigo que já estava há muito tempo lá. E falou assim, você já tem qual período? Eu estou no terceiro. Eu falei assim, e aí, ainda está acreditando em falar em línguas? E eu disse, meu filho, como que eu vou negar uma experiência minha? Como que eu vou negar? Eu sou edificado quando eu falo com ele mistério. Quando a gente tem convicção de quem a gente é, meu irmão, pode quem quiser falar, o professor fala, o reitor fala, o aluno fala, os pais falam, mas eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Buscar o rei é ter convicção de quem você é. Dá só uma cutucada, só uma, de leve. Você sabe quem você é. Você sabe para onde vai? Aleluia! Mas vamos adiantar. O que é buscar o reino, juventude? O que é buscar o reino? E esse aqui é para nós, Jair. Buscar o reino é descansar e confiar na soberania e fidelidade de Deus. É para nós. Buscar o reino é descansar e confiar na soberania, no cuidado e fidelidade de Deus. Ele diz, não fique na correria, não se desespere. Todas essas coisas que eu falei aqui, eu darei a vocês. Eu cuidarei de vocês. Pode ser que alguém esteja na sua frente e já conquistou mais de você. Fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. Deus vai abrir a porta para você. Deus vai suprir sua necessidade. Deus vai honrar você. E eu recebo a palavra vindo diretamente do trono de Deus agora. Se você crê, receba ela. Deus vai surpreender muita gente. 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 Buscar o rei é descansar. Buscar o rei é confiar na soberania e fidelidade de Deus. É dizer, ele mesmo diz: se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas
Esta não é as demais, como o povo cita por aí, não. As demais, que demais? Não. E todas estas, que esta? Olha, o seu vestir, o seu calçar, o seu comer. Aí tem a sua paz interior. Eu vou prover. A tua saúde, sabe por quê? Porque você é melhor do que o pardal. Você é melhor que a andorinha. Você é melhor do que a lírio do campo. Os do campo nascem e depois vai pro fogo. O pardal morre rapidão. Mas eu não, eu fiz você. E coloquei o meu espírito em você. Então você tem mais valor. Então descanse. Diante de tudo isso que foi falado, como aplicar essa verdade? Como aplicar essa palavra a essa juventude que carinhosamente se dedicou e orou a Deus por esse tema? Como é que eu vou, já que eu descobri o que é buscar o reino? Então, na minha aplicação, quero trabalhar a ideia de como entender que o reino está sendo prioridade. Eu já sei o que é buscar. Eu já não estou no reino da treva, eu estou no reino da luz. Eu tenho rei, tenho reino, tenho regras. Legal? É o R, né? Rei, reino, regras. Eu tenho tudo isso. E eu já aprendi com o que é realmente buscar o reino. Mas, como que eu vou detectar, examinar, discernir que o reino está sendo prioridade? Eu elenquei algumas coisas aqui. Primeiro, o uso do tempo revela a minha prioridade. Aleluia! O uso do tempo revela a minha prioridade. Eu não posso apertar muito, mas você já sabe. Glória a Deus, aleluia! Aonde você gasta mais tempo? Aonde você se dedica mais? Aonde você sente mais emoção? O que te dá mais paixão? E faz seu tempo. E a gente convenhamos que questão de tempo é questão de prioridade. Imagine alguém que está acima do peso. Isso é para mim. E alguém usado por Deus, minha esposa, diz assim: vai para a academia. E eu digo: não tenho tempo. Vai fazer caminhada? Eu não tenho tempo para essas coisas, você sabe a correria. Mas um belo dia em casa eu comecei a sentir o meu braço adormecer. A língua, a boca ficou seca. Eu estou morrendo. Coração voador estranho. Tem alguém que está de olho em mim ali também, dizendo: camarada, escolhe a minha nutricionista, que eu abandonei. Voltarei em nome de Jesus. E eu sentindo aquele negócio, eu sentado no sofá, sentindo aquele negócio, eu estou morrendo. Até para morrer, eu fico tranquilo. Correr para quê? Se correr eu vou morrer mais rápido, né? Então fica tranquilo, morrer devagar. Estou morrendo. Minha esposa estava no quarto, eu gritei: Karina, não estou bem. Porque ela saiu do quarto para vir me atender, eu fiz uma oração. E na oração fiz alguns pedidos. Primeiro: Deus, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Deus, consola a minha família, consola aqueles que me amam. Te peço uma coisa: minha esposa está nova, mas não deixe a casar. Porque vocês sabem, viúva é quem vai. Oração. Minha esposa veio, me socorreu, me levou rapidamente para o pronto-socorro. Chegou lá, o rapaz me atendeu, me fez um bocado de coisa, e tal. Eu sei que nesse vai e vem de médico e volta, eu parei 2 vezes no hospital do coração em Goiânia. Bateria de exame, tanta coisa. E o rapaz falou assim para mim, o médico outra vez me chamou. Falou assim: olha, você precisa mudar seus hábitos, você precisa buscar um psicólogo e tal, aquela coisa, mudar todos. Você faz exercício? Eu digo: não, nada. Você faz, minha vida é pregar e tal, aquela coisa. Não, você vai ter que mudar seus hábitos e tal, caminhada, irmão do céu. Eu achei tempo. Eu não tinha, mas o tempo apareceu. Por quê? Porque a prioridade naquele momento era a minha saúde. Então, o uso do tempo revela as nossas prioridades.
Mas deixa eu caminhar. Irmão, eu sou uma pessoa que quer gostar, mas eu amo o silêncio. Aleluia. Porque o silêncio é o grito da alma dizendo: Deus tem razão. Segundo, as prioridades revelam em que reino, em qual reino está o meu coração. As minhas prioridades revelarão se o meu coração está no reino pagão ou no reino de Cristo. O que mais você busca? O que mais você deseja? Quais são as aspirações do seu coração? O que te inspira? O que move você? O que nos move? Então as nossas prioridades revelam aonde está o nosso coração. Terceiro, as prioridades são firmadas num senso de escolha e de convicção. Aleluia. Se eu não tiver senso para saber escolher e convicção para agarrar aquilo que escolhi, eu não consigo firmar. A pressão do mundo me fará soltar as minhas convicções, me fará ceder para as coisas que não convêm. Então as prioridades nossas devem ser firmadas no nosso senso de escolha e da nossa convicção. Quarto, as nossas prioridades revelam a nossa relação com o mundo e a nossa relação com Deus. Com quem eu me relaciono mais? Quais são as minhas prioridades? As prioridades revelam com quem eu estou me relacionando mais. Ou é o mundo, ou é Deus. Por isso que capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus tratam a respeito disso. Tratam a respeito das regras desse reino. E dizendo, essas pessoas que pertencem a esse reino precisam ser submetidas a estas regras, se sujeitar a estas regras, porque é justamente a sujeição a estas regras que revelarão se realmente nós estamos inseridos nesse reino. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para esta juventude que de bom grado nos convidou para estar aqui, dizer a vocês: busquem a Deus, use com toda intensidade, use todas as forças que você tem, priorize o tempo para com Deus, tenha um tempo de meditação, tenha um tempo de solitude para com Deus, um tempo de reflexão na palavra, um tempo para orar, um tempo para ficar sozinho, sem postar nada, apenas pensando em Deus, apenas buscando a Deus, apenas se relacionando com Ele, porque quanto mais nós buscarmos a este reino, mais estaremos inseridos nele, estaremos misturados com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a gente vai se ausentando e se afugentando do reino das trevas e ficando cada vez mais no reino da luz. É este o propósito de Deus para nós nesta noite. Se coloca de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Mateus diz: olha, eu fiz um duelo para que vocês entendam que não é mais aqui reino de morte. Vocês agora estão no reino da vida. Esse reino da vida tem um rei, e ele tem os seus súditos, e esses súditos precisam honrar e obedecer esse rei. Para isso ele estabeleceu mandamentos e regras desse reino, e eu preciso me submeter a ele, honrar. E eu quero findar a minha participação aqui dizendo a esta juventude, a todos que me ouvem: vivam a vida para Deus. Vivam a vida para Deus. Porém, viva tão intensamente, mas tão intensamente, que quando chegar o dia de você morrer, você não tenha mais nada o que fazer para Deus, a não ser descansar nos seus braços. Eu vivi intensamente a minha vocação. Eu vivi intensamente o meu chamado. Eu vivi intensamente o reino de Deus. E Enoque andou com Deus tão intensamente que chegou um dia que Deus disse: não fica mais aí, venha para cá. Reino de Deus. Reino de Deus. Quem ouviu a palavra de Deus, diga glória. Se essa palavra falou no seu coração, diga aleluia.
falar com esta juventude, com toda esta igreja. O propósito de Deus nesta noite é ligar uma luz vermelha e dizer: pare de correr lá daquele reino. Mas ele também liga a luz verde dizendo: avance para o meu reino, a porta está aberta. Aleluia. Maravilha, Deus. Aleluia. Não existe vida fora do reino de Deus. Se nós temos alguém aqui nesta noite que está fora do reino de Deus, que decidiu viver os seus próprios prazeres, as suas próprias vontades, que decidiu abandonar as regras do reino de Deus e viver de forma dissoluta, mas nesta noite você foi confrontado pelo Evangelho, e você está entendendo nesse momento que é impossível ser feliz a parte de Deus, que só existe liberdade e felicidade em Deus. Eu te convido nesta noite a voltar para os braços do teu rei, porque o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, está de braços abertos aqui neste homem. Oh, aleluia, aleluia. Se você está nesta noite aqui nesse recinto e você abandonou sua caminhada cristã, nesta noite é noite de você voltar para os braços do teu Deus, os braços do teu Pai. Ele está aqui para perdoar todos os teus pecados e restaurar a sua vida para a glória de Deus. Oh, aleluia, eu preciso orar com você nesta noite. Senhor, eu preguei a Tua palavra nesta noite, somente a Tua palavra. Eu procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico, mas eu reconheço todas as minhas limitações e fragilidades. Por isso eu recorro, eu careço, dependo do querido, do meigo, do maravilhoso Espírito Santo, para aplicar as verdades necessárias ao coração desta moça, deste rapaz, deste obreiro, deste pastor, deste pai de família, desta mãe de família, que estava começando, ó Deus, a andar por caminhos distantes, estava começando a correr atrás apenas daquilo que é satisfação para o ego, estava deixando de lado o relacionamento, estava deixando de lado o compromisso para com Deus. Mas a Tua palavra veio ao nosso coração nesta noite e confrontou a nossa vida, e nós estamos ouvindo a voz de Deus dentro da nossa alma dizendo: você faz parte do reino, você já faz parte do reino, você já faz parte do reino. Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você. Você que chegou aqui cansado, você que chegou aqui fadigado, emocionalmente e espiritualmente, dizendo: eu não aguento mais, eu não dou conta mais. O rei deste reino que você pertence está renovando as tuas forças agora. Ele é o rei que cuida. Ele é o rei que cuida de você. Ele é o rei que cuida da sua vida. Ele é o rei que supre as suas necessidades. Ele é o Deus que sara as tuas feridas. Ele é o rei que unge as tuas feridas com óleo. Ele está dizendo: eu não abro mão de você. Eu não vou perder você. Eu não abro mão de você. Se você está recebendo o que o Espírito está ministrando aqui, seja renovado agora, seja restaurado agora para a glória de Deus. Ele está abraçando. Enquanto Ele te abraça, você sente renovação. Enquanto Ele te abraça, você sente suas forças voltando. Enquanto Ele te abraça, você sente revigorado. É o Rei que renova, é o Rei que renova, é o Rei que renova.
Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Renova. Renova as forças dos teus súditos. Renova as forças daqueles que estão serindo nesse reino. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Deus que se revela na palavra, restaura a vida. Enquanto nós vamos adorando ao Rei, a glória do Rei vai descendo. 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 E Ele vai curando você, moça. Ele está 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 te curando, moça. Ele está te curando, moço. Ele está te renovando, moço. Ele está te restaurando, moço. Ele está te levantando. Oh,